Muito bem, estamos de volta, esse é o bloco número 2 e já temos condições de enfrentar o tema no plano constitucional da atualidade. Então vamos lá? O que nós temos aqui? O princípio da legalidade tributária. Percorreu todos os textos constitucionais, todos, exceto a Constituição Federal de 37. Foi chamado de princípio da legalitariedade por Pontes de Miranda. Na Constituição de 88, o que nós temos? Artigo 5º, tem a repetição da palavra em artigo, depois eu vou extrair aqui. Artigo 5º, inciso 2º, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E temos o artigo 150, inciso 1º, ambos da Constituição, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. É vedado à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal exigir ou aumentar o tributo sem lei que o estabeleça. É bem importante nós mantermos os dois comandos no mesmo slide, ambos dizendo a mesma coisa. O primeiro de modo genérico, o segundo de modo específico. Não é à toa que o artigo 5º, inciso 2º, é chamado, de princípio da legalidade genérica, enquanto o 150, inciso 1º, recebe o rótulo de princípio da legalidade tributária. Bem, vamos bater um papo sobre isso. O artigo 5º da Constituição, inciso 2º, ele é autoexplicativo. Quando lemos que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, estamos percebendo o intuito do Constituinte em adotar, na nossa seara constitucional, o primado da lei. O primado da lei. Né? Então, a ideia é que a legalidade, ela irradie os seus efeitos nas mais diferentes situações que permeiam o contexto jurídico. Por isso que ele é chamado de princípio da legalidade genérica. Mais uma vez, você deve ler este comando percebendo que a Casa Legislativa não responsável pela elaboração da lei deve sofrer todas as restrições que advêm naturalmente de um comando como este. Né? Porque se dali não brota a norma que denominamos lei, significa que as normas que dali brotam não terão a força, o condão que uma lei tem, e força essa que está aqui demonstrada, que ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, ou seja, é a lei que determina os limites de atuação de um cidadão que está sob a égide de uma carta política num sistema democrático como o nosso. Agora, bastaria este comando para que nós, no mundo do direito tributário, tivéssemos já a sua concepção. Se é a lei que deve imperar, se todos devemos ter respeito aos limites, aos contornos da norma que brota do poder legislativo, tão somente significa que o tributo, quando ele é instituído, quando ele é aumentado, quando ele é exigido, administrativa ou judicialmente, deve ter total respeito à legalidade. Só que o Constituinte, ele não se satisfez com esse raciocínio que nós estamos empreendendo aqui. E ele procurou tornar esse raciocínio prescritivo. O que eu quero dizer? Ele normatizou esse raciocínio na seara tributária, chamando-o de legalidade, mas não de legalidade genérica, de legalidade tributária ou específica. E o texto você viu, observe-o, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. É proibido, é vedado, é defeso à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal exigir ou aumentar o tributo sem uma lei que o estabeleça. Então, o Constituinte aqui foi mais claro, ele foi mais específico, ele tratou do tema de modo pormenorizado, não é? Tanto é que ele se referiu a tributo, você está vendo na última linha,
se referiu a tributo. Mencionou lei para o tributo e mencionou dois verbos, né? Exigir e aumentar o tributo. E também mencionou as entidades tributantes ou entidades impositoras, União, Estados, municípios e Distrito Federal, e indicou que pode haver, né, outras garantias que coexistirão com os princípios que estão ali discriminados no artigo 150. Então, para além de todos esses recados, né, o Constituinte ele quis mostrar que na seara tributária é a lei que deve imperar. Portanto, o tributo só pode ser criado por meio de lei e só pode ser aumentado por meio de lei. Esses dois verbos já chamam a nossa atenção. E eu aqui, né, repito o texto da lei, citando o 150, inciso 1º, cito também o 97, inciso 1º e 2º, que nós vamos conhecer, né, durante a aula, e chamo a sua atenção com os dois verbos que lá apareceram, instituir e aumentar. E chamo a atenção de que modo? Quer dizer, professor Sabag, você me perguntaria, que a lei só vai ser necessária quando se tratar de instituição de tributo? E quando se tratar de majoração de tributo? Essa é uma ótima pergunta, principalmente porque eu trouxe a partícula somente, né? Somente. Pense nas realidades opostas. O contrário de instituir é extinguir. O contrário de majorar, aumentar é reduzir. Então você já sabe a pergunta que eu estou lançando. Para a extinção de tributo e para a redução de tributo, deveremos também nos submeter à reserva da lei? Ou a lei é só para criar e aumentar? Então aí já é o primeiro esforço exegético que você, intérprete, deve fazer. O Constituinte ele não precisa tratar do tema desse modo, ainda que tenha o feito pormenorizadamente. Mas ele não precisa descer as minúcias, que podem ser vãs, desnecessárias, né? Quando se diz que a lei deve criar e aumentar tributo, reflexa e naturalmente, quer-se dizer que a lei também deverá ser utilizada para a extinção do tributo e para a redução de tributo. E por quê? Porque nós, quando investigamos um princípio tributário, nós deveremos perscrutar, descobrir qual é o valor que foi homenageado pelo Constituinte para justificar a sua lapidação. Então, tributo sendo criado por lei e aumentado por lei, e com a nossa conclusão, extinto e reduzido também por lei, o que está por trás disso? Axiologicamente, nós encontramos um vetor que orientou o Constituinte para lapidar essa norma. Esse vetor se chama segurança jurídica. Então, a legalidade tributária ela se justifica na segurança jurídica, na estabilidade das relações jurídicas. Isso tudo nos leva àquele retrospecto histórico. Por quê? Porque o aumento de tributo demandando lei, ele carece de consentimento popular. E esse consentimento popular a gente encontra na lei. Não é? A criação de um tributo demandando lei, por quê? Porque isso carece de consentimento popular. E o consentimento popular vem exatamente na lei. Agora, se você continuar essa linha de raciocínio, você facilmente perceberá a necessidade de lei para extinguir um tributo. Porque a extinção do tributo, ela pode favorecer determinadas pessoas em detrimento de outras. O tributo ele é um potente, pode vir a ser uma potente moeda de troca, não é? Então imagine se o legislativo não tivesse esse controle, mas o executivo poderia utilizar o tributo como uma moeda de troca.
e poderia deixar de cobrar tributo ali, acolá, de determinadas categorias, né? Reduzindo ao seu bel prazer, não é mesmo? Então é fácil perceber que a extinção de tributo também demanda lei. E vocês vão perceber isso, se já não perceberam em outros momentos do curso, aqueles que estão naturalmente começando vão estudar, que os benefícios fiscais, que dizem respeito, digamos, à extinção de tributo, né? Os benefícios fiscais todos demandam lei. Né? A isenção, a anistia, a remissão, a concessão de crédito presumido, a redução de base de cálculo, quando não, demandam lei específica. E eu fiz menção a benefícios fiscais, todos eles aqui, agora citados, que demandam lei específica, de acordo com o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. De modo que, tanto para reduzir quanto para extinguir o tributo, é crível, é acreditável que a lei também deva imperar. E isso não está explícito na norma constitucional. Embora quem depois, ou agora já queira abrir o 97, o CTN, que nós vamos abrir depois, né, na aula, vai perceber que ali o legislador infraconstitucional teve essa preocupação de mencionar a legalidade também para a extinção e a redução de tributo. Mas na Constituição só aparecem os dois verbos instituir e aumentar. Tá bem? Vamos adiante. Que lei é essa que cria e aumenta o tributo? A resposta já está no slide. Lei ordinária. Pergunta-se, e a lei complementar? Então, meus queridos alunos, sempre que nós procurarmos a norma criadora ou majoradora do tributo, quando não aquela norma que o extinguirá ou que o reduzirá, você deve ter como referência que essa norma será a lei ordinária. A lei ordinária é a lei do dia a dia das casas legislativas. É aquela lei que não demanda, um quórum privilegiado de votantes. E esta é a lei que aumenta o IPTU, esta é a lei que aumenta o IPVA, é a lei do imposto de renda, é a lei ordinária. Só que nós temos a lei complementar que convive com a lei ordinária. E se nós estamos estudando legalidade tributária, é muito importante que você entenda esse relacionamento, né? A lei complementar, falávamos há pouco, ela está trabalhada no 146 da Constituição, os seus 3 incisos, para determinadas matérias que deverão a ela se associar. O tema já está apresentado. Entretanto, nós temos a lei complementar descrita explicitamente na Constituição como a lei hábil a instituir determinados tributos. Então nós temos tributos que deverão ser criados por uma lei complementar. Então eles fogem à regra da criação por lei ordinária. E antes de os apresentar, eu quero chamar a sua atenção. O que teria levado o Constituinte a assim estipular? Você vai ver que são 4 situações. São 4 tributos, todos federais. E todos eles se abrem para um elevado grau de polemização. É isso mesmo. E esse elevado grau de polemização fez com que o Constituinte pensasse assim: para isso aqui, o consentimento popular tem que ser mais robusto. Razão pela qual não vou admitir um quórum não privilegiado de votantes, como o que acontece com a lei ordinária. Só posso admitir aqui um quórum privilegiado, a chamada maioria absoluta. Então você vai notar que essas situações, elas são situações factíveis, elas carecem realmente de uma lei complementar. Senão nós teríamos efeitos colaterais que seriam muito prejudiciais a todos nós. Vamos conhecer os 4
e tudo isso vai ficar melhor na nossa mente. Eu deixei uma pergunta, ó. E a lei complementar? Então vamos lá. Ela está explícita na Constituição, como a lei hábil a instituir 4 tributos federais. O Imposto sobre Grandes Fortunas, 153, inciso 7º, o Imposto Residual, 154, inciso 1º da Constituição, o Empréstimo Compulsório, 148, caput da Constituição, e as contribuições residuais da Seguridade Social, 195, parágrafo 4º da Constituição, combinado com 154, inciso 1º da Constituição. Vou segurar a imagem assim, para vocês perceberem algumas coisas importantes. Primeira coisa são as 2 sublinhas. Você está vendo que os impostos residuais e as contribuições residuais da Seguridade Social demandam lei complementar. Ora, nós estamos tratando da chamada competência tributária residual ou remanescente, própria da União. É a União que pode criar o novo. Com o perdão do pleonasmo, obviamente. Você vai criar é novo, mas estou forçando a fala em homenagem aqui à clareza. Somente a União pode criar o novo. Somente. Então, se nós pensarmos em um imposto novo, a competência para instituí-lo será da União. Se nós pensarmos numa contribuição da Seguridade Social nova, a competência também será da União. Agora veja, este não é um tema dotado de elevado grau de polemização? Óbvio que sim. O novo já causa tremedeira no brasileiro. Por quê? Porque nós já nos submetemos a uma carga tributária escorchante. E a limitação imposta pelo próprio Constituinte no tocante à necessidade de lei complementar é um tranquilizante, é um amenizador, né, de eventual volúpia arrecadatória do Estado credor. Porque nós sabemos que o Estado brasileiro, ele é guloso. E além de ser guloso, ele é um péssimo gestor. E perdulário. O que é perdulário? Que significa gastão. Gastão. Então veja, ó, é guloso, não é? É perdulário, quer dizer, gastão, e péssimo gestor. Essa é uma combinação assim letal para qualquer economia, né, que se queira fazer ou que se queira implementar em qualquer espaço, né, que se imagine. De modo que nós devemos ter amarras e limites que são endereçados ao Estado brasileiro. Senão daqui a pouco você só vai trabalhar para pagar tributo. Não é? Então, veja, a necessidade da legalidade impondo freios a esse Estado, né, glutão, perdulário, não é? E mau gestor que é o nosso. Tá? Olhando ainda para a lista, você percebe nos números 1 e 3 situações igualmente dotadas de polemização. O imposto sobre grandes fortunas e o empréstimo compulsório. O primeiro deles, imposto sobre grandes fortunas, ele não existe no Brasil, a previsão está lá, para a União, né, nos termos de uma lei complementar, né, mas nem eu, nem você, nem ninguém paga o imposto sobre grandes fortunas. Mas ele poderá vir a ser criado. Entende-se, em boa parte da doutrina, né, que esta lei que o veiculará deverá ser a lei complementar. E ainda bem que assim o seja, porque você já imaginou o que é definir uma grande fortuna, né, num país com uma oscilação de classes como a nossa, em virtude da retração econômica e da dificuldade de se identificar o que é uma fortuna quando se tem um boom econômico e o que é uma grande fortuna, não é? E os limites da tributação nesse contexto. Então é muito importante que o limite que, em tese, deverá ser trazido pela lei complementar, ele prevaleça numa situação como essa. E o empréstimo compulsório, finalmente, um tributo que já existiu no Brasil,
efetivamente, hoje está apenas adormecido, né, na Constituição, este tributo, ele se apresentou a nós, brasileiros, sobretudo na década de 80, por meio de péssimas experiências. Péssimas experiências, em que o Estado mostrou toda a sua deslealdade, a potência para a vocação para a sua deslealdade, né? Quem esteve em 1986, não é, já em grau de conscientização da realidade, não é? Eu mesmo era bem jovem nessa época, mas meus pais conheceram e de repente os seus também, vai saber que ali em 86 houve o empréstimo compulsório mais importante do Brasil. O mais famoso, podemos dizer, que foi sobre o consumo de combustíveis e a aquisição de veículos, né? E ele foi considerado inconstitucional pelo STF em razão da deslealdade na restituição desse tributo. O Estado simplesmente arrecadou valores com a promessa de devolver e depois deu uma grande banana para o cidadão brasileiro. Tá? Para você perceber que nós temos uma história longa, né, de democracia fragilizada e precisamos evoluir muito ainda. Razão pela qual hoje esse tributo ele já não tem mais clima no Brasil, principalmente depois do veredito do STF, no sentido de que para se criar esse tributo tem que se devolver o dinheiro, não é? Ou seja, o dinheiro, não pode haver a devolução em títulos, em cotas, e o valor tem que ser corrigido. Isso já inibiu completamente o apetite voraz do Estado brasileiro e ele está pouco desejoso de mexer com esse tributo. Agora, a lei complementar vem nos dar mais segurança ainda, né? Mais segurança ainda, inibindo ainda mais esse apetite do Estado. Então veja, olhando para as situações, você percebe que a lei complementar, ela não é um mero capricho. Ela é uma necessidade nesses tributos, justamente porque ela serve para frear a volúpia arrecadatória do Estado nessas situações que seriam, no mínimo, periclitantes, caso pudessem ser veiculadas por uma mera lei ordinária. Então, tudo isso reforça a ideia do consentimento popular e nos mostra que aquela lapidação, né, da norma, num primeiro momento, chamamos lapidação inaugural, né, no século XIII, ela veio atravessando os séculos e produzindo atitudes como esta do Constituinte, no sentido de reservar determinadas matérias a leis de processo elaborativo mais complexo, mais sofisticado, mais delicado, como as matérias que acabamos de notar. Tá bem? Nós temos 2 minutinhos que vão servir para a apresentação do próximo tema. Olha o que nós temos aqui. Vamos conhecer agora a legalidade estrita, também chamada tipicidade fechada, cerrada ou regrada, artigo 97 do CTN. Então, como aquecimento do bloco 3, eu posso prepará-los com algumas palavras, né? Saímos da Constituição, o 150, inciso 1º, e vamos entrar agora no CTN, artigo 97. Mas, professor, por que eu tenho que ir para o CTN, se o princípio está na Constituição? Então, de fato, você notou que a norma constitucional, ela não dá conta do gigantismo que é legalidade tributária. Pelo contrário, ela veio até com certa vagueza, que exigiu uma interpretação, sobretudo com relação àqueles 2 verbos. Mas você olhando para o CTN, que é uma norma válida, obviamente, na maioria dos seus dispositivos, você vai encontrar legalidade lá. E, de repente, vai encontrar a matéria tratada mais pormenorizadamente. E é o que acontece no 97. Ali o texto é claro. Ele menciona no caput: somente a lei poderá estabelecer. Com essa restrição, nós já começamos a perceber o porquê do rótulo legalidade estrita, ou ainda
reserva legal, ou ainda reserva da lei tributária, ou ainda, são vários sinônimos, tipicidade fechada, por que não dizer regrada, ou ainda cerrada. São vários sinônimos para a mesma realidade. E essa realidade vai ser apresentada no próximo bloco. Porque o 97 também é citado nas nossas petições, você precisa conhecer esta intenção do legislador infraconstitucional de mostrar que determinados rudimentos jurídico-tributários devem estar submetidos inevitavelmente aos contornos de uma lei. Que rudimentos são esses? Vamos ver daqui a pouquinho no próximo bloco.